Fala, rapaziadinha do Fogonete, mais um vídeo aqui pro nosso canal do YouTube. E hoje nós vamos falar sobre a situação do Botafogo para encarar o América Mineiro na próxima quarta-feira. Bom, inicialmente o Botafogo teria um desfalque certo, que trata-se simplesmente de Tietê. Recebeu o terceiro cartão amarelo e já sabia há muito tempo que não ia encarar os mineiros lá em Belo Horizonte, já por causa dessa suspensão automática. Porém, o Botafogo simplesmente viu a situação ter uma escalada sinistra aí, né, nessas condições. Primeiro, Marçal foi julgado nesta segunda-feira e pegou 2 jogos de suspensão, né? E com isso, como já cumpriu um, tem que pegar mais um jogo de suspensão e, portanto, também não enfrenta o América Mineiro. Tudo indica que o Hugo seja o titular nessa posição. Além desses dois, o Botafogo tem ainda a questão dos 2 jogadores que estão convocados para a seleção brasileira, né? Lucas Perry e Adrielson estão servindo o técnico Fernando Diniz, né? Estão lá no Uruguai, jogo contra o próprio Uruguai, Montevidéu, nessa terça-feira, ou seja, véspera do jogo. Então, a seleção brasileira, terça-feira à noite, vai estar jogando contra o Uruguai em Montevidéu, e um dia depois, 24 horas depois, tem jogo pelo Campeonato Brasileiro em Belo Horizonte. Aqui nesse caso, né, 2 desfalques são certos e outros 2 são dúvidas, vamos dizer assim. Por mais que o Botafogo tenha montado toda uma situação, né, uma operação para você contar com os 2 jogadores, essas operações sempre são muito arriscadas no sentido de tempo, né? Se atrasa um voo, se perde não sei o que, alguma coisa nesse sentido, o jogador chega cansado, tô com dor muscular. Isso tudo pode acontecer e acaba o jogador ficando de fora. Não acho que seja a tendência, tá? A tendência, para mim, hoje, de momento, é que Adrielson e Perry estejam à disposição do técnico Lúcio Flávio para a partida de quarta-feira. Mas não podemos nunca cravar uma coisa nesse sentido, porque é uma situação complicada. Então o Botafogo de um desfalque certo, que era o Tietê, de repente pode chegar até a 4 desfalques. Vamos analisar toda essa situação. Primeiro, no meio de campo, o Gabriel Pires é o grande favorito para assumir a posição do Tietê, né? Ainda com a possibilidade do Danilo Barbosa por ali, mas a tendência natural é que seja de fato o Gabriel Pires o titular. Nesse sentido, é algo que todo mundo já está esperando, não precisa fazer muitas conjecturas. Meio de campo com Marlon Freitas, Gabriel Pires e Eduardo. Melzinho na chupeta também, tranquilo, dá para o Botafogo fazer a boa. A questão do Marçal, mesma coisa, né? Marçal é um jogador que não vinha muito bem. Com o Lúcio Flávio voltou às boas atuações e, claro, a gente sabe que tem ali na lateral esquerda o Hugo, que tem jogado muito bem. Toda vez que precisa substituir o Marçal, tem dado conta do recado. Por mais que o Marçal tenha voltado a jogar bem e ele sendo importante, é um cara muito importante pro time, o Botafogo tem plenas convicções e total confiança no Hugo para essa partida, né? E aí, esse é o principal, né? Vamos dizer assim, né? Os 2 desfalques certos que a gente pode contar: sai Tietê e Marçal, entra Gabriel Pires e Hugo, respectivamente. Nesse caso, o time do Botafogo seria Lucas Perry, de Plácido, Adrielson, Cuesta e Hugo. Marlon Freitas, Gabriel Pires e Eduardo. Vitor Sá, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Tranquilo, né? Até então, né, não é nenhum problema. Mas vamos fazer aqui uma teoria do caos, né? E além dos 2 desfalques já certos, por exemplo, o Botafogo também não vai poder contar com os 2 convocados, né? Lucas Perry e o Adrielson. Nesse caso, vamos montar o time com eles, seria Gatito Fernandes, né? De Plácido. No lugar do Adrielson, pela direita, jogaria o Bastos agora, né? Acho que se tem essa opção, imagino que seria ele. Junto com Cuesta e o Hugo na lateral esquerda. No meio de campo, aquilo que a gente aí já não muda nada, já resolveu a situação. Marlon, Gabriel, Eduardo, Júnior Santos, Vitor Sá, Tiquinho Soares. É um time que, assim, mesmo no pior dos cenários, com as 4 mudanças, se tiver necessidade, espero que não, contando com os 2 jogadores titulares da seleção como titulares, acho que o Botafogo ainda assim tem um time muito forte.
Um time com total capacidade de jogar o que sabe, buscar a vitória contra o América Mineiro, mesmo em Belo Horizonte. Trouxemos aqui na live mais cedo que dois tabus o Botafogo enfrenta contra o América Mineiro nessa quarta-feira. Primeiro, nunca venceu o América Mineiro jogando fora de casa em campeonatos brasileiros da primeira divisão. Já aconteceu jogando pela Série B, mas pelo Brasileirão, não. Então o Botafogo está lá, o demolidor de tabus, tem mais uma missão pela frente. Além disso, muito por conta da passagem desastrosa do Lage pelo Botafogo, o Botafogo não vence uma partida fora do Rio de Janeiro desde o Grêmio. Naquela época o Luiz Castro já tinha saído, foram um dos 4 jogos em que o Caçapa esteve frente junto com o Lúcio Flávio, e o Botafogo ganhou de 2-0 em Porto Alegre. Depois disso o Botafogo não conseguiu nenhuma vitória. Empatou com o Santos, Atlético Mineiro, Cruzeiro, eu não estou falando em ordem, mas por aí. Teve uns 5 jogos em que o Botafogo não conseguiu a vitória e criou esse número que não é dos mais agradáveis. Depois de ter vencido o Grêmio no dia 9 de julho, o Botafogo empatou com o Santos, empatou com o Cruzeiro, empatou com o São Paulo, e aí teve 2 derrotas seguidas contra Atlético Mineiro e Corinthians. Então o Botafogo já está aí 5 jogos sem vencer fora do Rio de Janeiro. Claro que esse número, por exemplo, poderia ser como visitante, mas como visitante o Botafogo venceu o Fluminense no Maracanã no último domingo. Então isso funciona apenas fora de casa, né? No Rio de Janeiro, jogando fora do Rio de Janeiro. Então, números que o Botafogo precisa voltar a vencer, né? E tem tudo para conseguir agora, que a confiança voltou, a forma de jogar voltou, tudo está em seu devido lugar, né? Então o Botafogo bem tranquilo para ir fazer o seu jogo diante do América Mineiro, jogar bem e conseguir esses 3 pontos que são fundamentais nessa luta aí pelo título do Brasileirão, tricampeonato. A gente fez as contas. Esses próximos 4 jogos são fundamentais para o Botafogo e são jogos em que o Botafogo tem condições de fazer bastante pontos. Após a vitória contra o Fluminense, né, o Botafogo agora pega o América Mineiro fora de casa, depois recebe o Atlético Paranaense em casa, depois sai para jogar contra o Fortaleza no Castelão, jogo esse que será o último antes da final da Sul-Americana. Eles viajam no dia seguinte do jogo, então já estão com a cabeça totalmente na decisão. Então pode ser que o Botafogo se aproveite dessa situação ou não, mas de qualquer forma tem esse jogo contra o Fortaleza e depois volta para o Rio de Janeiro, no Newton Santos, para receber o Cuiabá no Newton Santos. Então jogos importantíssimos para o Botafogo fazer a pontuação necessária e chegar ainda mais tranquilo para os jogos de confronto direto que ele vai ter pela frente. Ele pega daqui a pouco, num futuro próximo, ele vai ter Palmeiras, vai ter Grêmio, vai ter Red Bull Bragantino. Então é muito melhor para o Botafogo se ele chega nesses confrontos tranquilo, com o título encaminhado, sem ninguém com gostinho de nada, né? Então é algo que o botafoguense precisa estar fechado para esse momento. Esses próximos 4 jogos do Botafogo não é momento de tropeçar, momento de fazer o que sabe, conseguir os pontos, pelo menos uns 10 pontos nesses 12 jogos, 9, 10 pontos nesses 12 jogos, nesses 12 pontos seguintes que teremos. Acho que deixa o Botafogo com o título ainda mais encaminhado, mas dessa vez até quem acredita lá numa possível virada lá na frente, se acontecer essa arrancada do Botafogo aqui novamente, vai ficar muito difícil para os rivais. Então, agora, é o que tem pela frente, são os próximos jogos. Temos que fazer o nosso melhor possível, focar, apoio aos jogadores, tenho certeza que os estádios aonde o Botafogo estiver vão estar lotados. Contra o América Mineiro vai ter carga extra de ingresso, certamente. O Botafogo vai lotar todo o setor disponível. Contra o Atlético Paranaense já foram 25 mil ingressos vendidos só para sócios. Ainda muito provavelmente mais sócios vão garantir vagas e depois certamente vai acabar esses ingressos. E por aí vai. Essa é a torcida do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro e essa sinergia tem dado muito certo, né? Que voltamos, que continuemos e que sejamos campeões o quanto antes. Antes da gente... eu queria falar para vocês também isso aqui que é muito importante. Muito importante.
A Betano, a maior e melhor casa de apostas do Brasil. Se você ainda não tem cadastro, vá lá, faça imediatamente, utilize o cupom do Fogonete, esse aqui, ó, que aí você simplesmente ganha uma aposta grátis de R$20. Além disso, pode participar da promoção do primeiro depósito. Qualquer valor entre 50 e 500 reais, a Betano dobra. E aí você pode, né, dar aquela incrementadinha. Se você botar 50, ela bota mais 50. Botou 100, ela bota mais. Botou 500, ela bota mais de 500. Esse dinheiro que a Betano coloca vira um bônus na sua conta. E aí você tem que fazer uma aposta com as odds mais altas para transformar esse valor em saldo. Transformou o valor em saldo, o dinheiro é seu e você pode fazer o que você quiser. Pode fazer um saque via Pix, o dinheiro cai na conta corrente na mesma hora. Você pode pagar um jantar para Cremosa, fazer uma viagem ou até mesmo seguir fazendo suas peripécias aqui na Betano, que é bom demais. Ó, estamos melhorando lá. Tivemos muito melhor, caímos, voltamos e estamos dando aquela recuperada. Puxando o gás. Vem com a gente nessa recuperação. E é nóis, tamo junto. Obrigado, Betano, valeu. É nóis, é nóis. Então é isso, rapaziadinha. Obrigado pela moral, tamo junto. Valeu pelo apoio de sempre, pela audiência. Se você chegou aqui porque você gostou do vídeo, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal do Fogonete. Porque assim, a gente faz live, a gente faz shorts, a gente faz vídeos como esse, a gente faz lives surpresas quando tem um assunto legal, tem live pós-vitória. Então, assim, chega mais. Vem junto, ativa o sininho, fica por dentro, dá curtida pra chegar mais e mais botafoguense e dá aquela moral pra gente, valeu? Um beijo, tamo junto. Amanhã estamos de volta com mais uma live 2 da tarde, valeu? Beijo, fui!